Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2022, RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. O programa Cozinhe com Ana de hoje está iniciando e hoje nós vamos falar de um dos principais insumos da mesa do brasileiro. Um insumo que não pode faltar nas refeições diárias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje nós vamos falar sobre o arroz, um insumo muito importante, altamente nutritivo e que é fonte de energia para todos nós. E hoje, para sair da mesmice do seu dia a dia, eu vou ensinar 3 receitas diferentes para você sair do seu trivial arroz branco. Qual que é o seu prato preferido? Olha, eu tenho vários, mas o que não pode faltar é o feijão e arroz. Então, é a combinação perfeita para nós brasileiros, feijão e arroz, né? O arroz é um insumo muito neutro, então ele é muito versátil para você fazer várias combinações. Então, hoje a gente vai dar 3 opções para você mudar no seu cardápio diário ou então fazer um arroz especial de domingo. Com certeza você já deve ter visto várias receitas, assim como nós, né? Já conhecemos várias receitas e a gente pode dar várias opções para vocês. Hoje a gente escolheu somente 3. Mas com arroz a gente pode fazer vários pratos. Ele é usado na culinária salgada, na culinária doce e até para bebidas, né? Sim. Os japoneses fazem uma bebida a partir do arroz, que é o sake. Então, para vocês verem a versatilidade do arroz. Então, a primeira opção que a gente vai mostrar para vocês é fazer um arroz com calabresa, abóbora cabotiá, tomatinho, cebola e no final nós vamos temperar com noz moscada. Então, a gente inicia refogando a linguiça calabresa, que está picadinha simetricamente, né? A gente tem que lembrar sempre da apresentação do prato. Então aqui os cubinhos estão todos praticamente do mesmo tamanho. E lembrando que a gente sempre come primeiro com os olhos, né? Então esse cuidado é muito importante. E por que calabresa com abóbora cabotiá? Primeiro porque a calabresa ela é bem salgadinha, tem o gosto do defumado. E a abóbora cabotiá ela é levemente adocicada. Então essa mistura vai trazer um sabor maravilhoso para o nosso arroz. Vai surpreender quem for degustar. Então pode colocar a cebola.
Como eu falei, então já por uma questão de tempo e organização, a gente já tem o arroz aqui, já está cozido. A gente cozinhou antecipadamente para poder acelerar aqui os nossos preparos. Mas você em casa, você pode fazer essa mistura que eu estou fazendo aqui inicialmente e colocar o arroz para cozinhar junto. Aqui nós vamos só fazer e preparar esse recheio e misturar o arroz que já está cozido. Então a nossa primeira ideia, a primeira opção para você é arroz com calabresa e abóbora cabotiá. Mas você pode fazer com aquele arroz de ontem, né? Com a sobrinha de ontem, né? Se você tem arroz sobrando na geladeira e às vezes não sabe o que fazer com ele, a gente é contra o desperdício. Então você pode sim preparar um recheio para ele. Pode usar esse que a gente está fazendo agora, ou pode usar o que você estiver na geladeira. Pode fazer até com ovo frito. Frita um ovo. Ah, está sobrando tem uma sobra de presunto fatiado. Pica ele em cubinhos, mistura junto, põe um pouquinho de cebolinha verde e mistura a tua sobra de arroz. Você não está desperdiçando, está renovando o seu arroz e vai ter um prato diferente com a sobra da sua geladeira. Pode colocar abóbora. Dessa forma não gera nenhum desperdício, né? Com certeza. A gente pode fazer tudo, nada a gente precisa jogar fora, tudo a gente pode transformar. Como a abóbora aqui ela está in natura, então a gente vai colocar um pouquinho de água e vai deixar ela cozinhar só um pouquinho, para que ela fique levemente molinha. A ideia é que ela não desmanche, eu quero que ela apareça esses pequenos cubos no meu arroz. Como ela foi cortada miudinha, aqui a cocção vai ser bem rápida. A abóbora cabotiá tem um sabor peculiar, né? A gente pode fazer várias coisas com ele. Nós fazemos vários risotos, né, com abóbora. Que ficam saborosíssimos. Ficam deliciosos. E a gente sempre acaba misturando alguma coisa diferente e acaba surpreendendo todo mundo, né? Então esse aqui é aquele arroz que você pode fazer durante a semana. Você pode fazer, quando for fazer um churrasco para acompanhar, pode fazer só o arroz e servir com uma salada verde para os seus convidados. Ele pode ser o arroz de todo dia, pode ser o arroz do final de semana. Assim, a gente vai dar ideias para que vocês utilizem o arroz saindo da forma tradicional, da forma trivial do dia a dia. E ele pode ser congelado em marmitas, né, Ana? Sim, tudo que a gente faz e que é fresquinho, ele pode ser congelado e pode ser usado nas marmitas, sim. Pode dividir em pequenas porções, né? Separa e congela e você vai poder ter uma comida diferente no dia que não tiver vontade de comer só arroz branco. Aqui nós podemos colocar um pouquinho de sal, porque o arroz que eu cozinhei antes, eu não salguei. Então agora aqui vai entrar um pouquinho de sal. E no final a gente vai provar se tem necessidade de acrescentar um pouquinho mais. Lembrando que a abóbora cabotiá ela é adocicada e pode ser que aqui ela precise de alguma coisa. Um pouco mais de sal. Pode ser usada outra proteína no lugar da calabresa? Pode. O que combina bem aqui? Aqui a gente usou calabresa. Poderia ser outro tipo de linguiça mista, uma linguiça moída. Bacon. Poderia ser costelinha defumada com abóbora, super combina. Até aquela sobrinha do churrasco, será que ficaria bom? Acho que ficaria boa com abóbora também.
não custa tentar, né? Na cozinha a gente pode usar o que tem, né? E testando, e às vezes a gente cria um prato novo, um prato de sucesso. Aqui podemos entrar então com o arroz. Não, o arroz vai ficar, o tomate fica por último. Aqui eu estou usando 3 xícaras de arroz cozido. Lembrando que a gente também tomou cuidado de fazer pequenas porções para evitar sobra depois. Afinal de contas, nós estamos fazendo, vamos fazer 3 opções de arroz, né? Então é só para dar ideia para vocês. E a gente não quer que sobre tanto arroz lá no final da gravação. Por isso que eu optei de fazer desta forma. Podem alcançar o tomate. Aqui eu estou colocando um tomate sem as sementes, picadinho em cubos também. Esse tomate, ele é para parecer assim mesmo, então por isso que ele só entra no final aqui da produção, porque eu não quero que ele desmanche nesse arroz, eu quero que ele apareça. Então, se vocês perceberem, ele já está aparecendo aqui, ó, os cubinhos de calabresa, os cubinhos de abóbora e os cubinhos do tomate. Para dar um gostinho especial, a abóbora, ela super combina com noz moscada. Então, nós vamos temperar um pouquinho com noz moscada, para dar um toque especial nesse arroz. Quem não gosta de noz moscada não precisa usar, pode usar pimenta moída. Tá bom? E vamos colocar um pouquinho de cebolinha verde. Essa é cebolinha? Cebolinha. Cebolinha verde é sempre para finalizar, tá, pessoal? Ela dá frescor, dá aroma e dá sabor, mas se você fritar ela antes ou deixar cozinhar, ela desaparece no prato. Quando você usa aqui no final, ela cumpre a função dela e ela aparece, ajuda até a decorar o prato. Fica bonito aparecendo os verdinhos no meio. Vamos provar? Tá sensacional. O toque da noz moscada, vocês não têm ideia a diferença que dá. E pegou todos os sabores aqui, dá para sentir o gostinho da abóbora, o gostinho da calabresa. E a gente transformou esse arroz. Então vamos separar esse e vamos fazer o próximo. Então vamos para mais uma receita. Vamos lá para mais uma opção. Essa segunda opção é um arroz jardineira. Por que a gente chama de jardineira? Porque ele é bem colorido. Vai lembrar também o primeiro arroz que a gente fez lá com a abóbora cabotiá, porque ele vai ter pontos amarelos e laranjas. Mas a gente vai usar insumos diferentes para o recheio desse arroz. Então, mais uma vez, a gente já tem o arroz pré-cozido. E aqui nós vamos iniciar selando uma porção de peito de frango defumado, que está aqui. Então aqui também você pode mudar, você pode fazer com frango desfiado. Ah, sobrou um frango assado e eu não sei o que fazer com as sobras, desfia ele, pode fazer esse recheio de arroz.
com esse frango. Então aqui é só selar rapidamente. Aqui eu comprei esse peito defumado e cortei em cubos, também bem simétricos, para quê? Lembrando sempre da apresentação. É tudo muito rápido. Por que é rápido aqui? Vocês olhando assim, nossa, elas vão fazer 3 opções de arroz e super rápido, né? No tempo do programa. Mas por quê? Porque a gente já antecipou e organizou tudo. Tudo isso dentro da cozinha a gente chama de mise en place. Mise en place, que são os pré-preparos, a organização. Quando você tem tudo picadinho, separado nas porções corretamente, fica muito mais fácil de você executar o prato. Então aqui para nós funciona sempre muito bem, a gente está acostumado a fazer isso, então não consegue mais fazer de outra forma. Parece que quando faz de outra forma não funciona, dá bagunça na cozinha. Então pode passar a cebola. A cebola aqui também está bem picadinha, porque eu não quero que apareça pedaços de cebola nesse meu arroz. E todo esse cuidado de cortar bem miudinho, cortar fininho, colocar na quantidade correta, faz parte do carinho que você tem quando você está cozinhando. E quando a gente cozinha, a gente sempre está cozinhando para as pessoas que a gente gosta. E isso é muito importante. Isso reflete no prato que você vai servir. Então, ter esse cuidado da escolha do prato, da hora que está cortando, do preparo, o cuidado no preparo, o cuidado do como servir, de como apresentar esse prato, é uma forma de mostrar para a pessoa que vai degustar que você fez isso com muito carinho e amor. Por isso que a gente diz que o principal tempero da cozinha é o amor. Pode passar a cenoura. Então a cenoura aqui também foi cortada bem picadinha. E ela está em natura. Então vamos colocar um pouquinho de água aqui também para ajudar a dar uma amolecida nela. Para deixar ela al dente. Como ela está cortada bem miudinha, aqui também é bem rápida essa cocção. É só para dar uma quebrada no in natura dela. Depois que você pega o hábito de fazer esse pré-preparo, né, de deixar tudo picadinho, essa organização facilita muito a vida da gente, né? Facilita muito na cozinha toda, né? É o que a gente fala quando a gente faz as aulas, né, Giovana? A cozinha tem muito a ver com a administração de tudo, né? A administração do tempo, a administração da organização. Quando você decide fazer o prato, fazer uma comida, a primeira coisa você vai ter que ver se você tem tudo na geladeira ou se você tem tudo no seu armário. A partir daí você tem que ir atrás dos insumos para preparar esse prato, né? Aí depois vem toda essa preparação do mise en place, que na hora, eventualmente, que você vai fazer o prato, vai executar na frente do fogão, está tudo à mão, está tudo mais rápido, fica tudo mais rápido e tudo mais fácil para executar. Aqui eu vou colocar milho, mas se você não gosta de milho, você pode colocar ervilha. E se não gosta nem de ervilha, então não coloca. Aqui dá para colocar brócolis picadinho, dá para colocar couve-flor picadinha. Você pode usar o que você tiver na sua geladeira de sobra. Até a abobrinha, se você tiver, você pode tirar o miolo dela, cortar ela em cubinhos e fazer esse recheio aqui para misturar no seu arroz. Quanto mais colorido, mais bonito o mais prato, bonito, né? Fica. Jardineira nos remete a jardim. Jardim sempre é muito colorido, né? Então, o nome do arroz já diz tudo. Tem que ser um arroz bem colorido. Cadê meu cabeçalho?
Então aqui nós vamos misturar salsinha. Você vai acertar o sal? E vamos acertar o sal, porque lembrando que o arroz estava sem sal. A ideia do sal é o seguinte, pessoal, você sempre coloca um pouquinho primeiro e experimenta. Se não tiver bom, acrescenta um pouquinho mais. Porque assim, sal demais a gente não consegue tirar. E sal de menos a gente consegue acrescentar até que esteja satisfeito ao nosso paladar. Lembrando que o sal também ele é um realçador de sabor, né? Se eu coloco muito sal, eu não sinto o sabor do que tem no meu arroz, né? Eu vou sentir só o sabor do sal. Então, sal a gente sempre tem que usar com parcimônia. Tem que pensar o que eu quero sentir nesse prato, né? Tem tanta coisa que o recheio está tão bonito, eu quero sentir o gostinho de cada coisa que está aqui dentro. E se eu salgar demais, eu não vou sentir nada, eu vou sentir só o sal. Muita gente serve esse arroz temperado e fala que é um risoto, né? É, mas aqui não tem nada de risoto, né? Primeiro que o arroz que a gente está usando não é o arroz de risoto, é o nosso arroz normal, tradicional, né? Para dizer que é um risoto, tem todas umas regras e técnicas específicas para você executar o prato. Então, o risoto é uma outra história. O que nós temos aqui são um arroz temperado. Então, a nossa terceira e última opção de arroz de hoje é um arroz piemontese, que é uma receita típica italiana e que tomou gosto pelo mundo afora. É um arroz cremoso, onde a gente usa creme de leite e queijo, e a base principal são os cogumelos. Vamos lá então, Giovana? Vamos lá. Então vamos iniciar refogando a cebola. Essa receita existe há mais de um século já, né? Sim, ela é bem antiga, mas nem por isso deixou de desuso, né? Hoje ela é apreciada no mundo afora. Muitos restaurantes possuem essa opção de cardápio e ela é apreciada por muitas pessoas. E é extremamente fácil de fazer, sim, né? Aqui a gente vai usar o arroz novamente previamente cozido, porque a gente tem uma questão de antecipação de tempo. Mas aqui a base desse arroz são os cogumelos. E cogumelos nós já falamos aqui, né, que eles são dotados, né, de muito sabor. Né, eles são uma iguaria dentro da culinária. Então hoje existem vários tipos de cogumelos e a gente pode estar usando aí, fazendo um mix, fazendo um blend de cogumelos para temperar esse arroz. Hoje aqui nós estamos usando o cogumelo Paris, ele está laminado, a gente pegou ele lá no mercado, mas você pode estar fazendo ele com in natura, aquele que você encontra na bandejinha lá no mercado. É só higienizar bem, laminar ele com uma faca bem afiada e usar ele no seu arroz. E ele vai entrar aqui como uma proteína? Ele entra como uma proteína, no lugar de uma proteína. Então aqui entra o arroz. Lembrando que essa receita é de um arroz cremoso, então o que vai ajudar a dar cremosidade aqui é o creme de leite e a adição de queijo. Lembrando também que aqui a gente está fazendo pequenas porções, né? Só porque a gente quer dar dicas e 3 opções para vocês mudarem o arroz de vocês aí na sua casa. Então a gente não está fazendo grandes porções. Agora vamos temperar. Aqui eu fiz um mix de temperos. Eu tenho páprica defumada, tenho cebolinha e salsinha desidratada e alho desidratado. Então é só para dar um gostinho nesse arroz.
Então aqui estão nossas 3 opções ou 3 versões para você fazer aí na sua casa. 3 opções de arroz, extremamente simples e também extremamente saborosíssimas. Você vai surpreender seus convidados e vai se auto-surpreender, porque você não tem ideia do sabor que ficou esses arroz aqui. Então, assim, use sua criatividade, veja o que você tem na geladeira para reutilizar e bora lá temperar seu arroz. Saia do trivial de todo dia e pare de comer só arroz branco, né? Você pode mudar o seu paladar e se surpreender. Então, o programa Cozinha com Ana vai ficando por aqui. Lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br e até a próxima semana.